13 de outubro de 1943. Por 4 meses, a Gestapo em Paris vinha caçando uma operadora de rádio britânica com o codinome Madalena. Ela mudava frequentemente de aparência e casas seguras, sumindo sempre que as vans alemãs de localização se aproximavam da transmissão. Ela era o único elo de rádio aliado restante na cidade. Todos os outros operadores estavam presos ou mortos, mas, infelizmente, sua sorte havia acabado. A Gestapo armou uma armadilha. Eles tinham um nome, tinham um endereço e estavam esperando. O que aconteceu em seguida determinaria o destino de toda a rede aliada em Paris. Ela era a mais improvável das agentes secretas, era pacifista e filha de um místico sufista descendente da realeza muçulmana indiana. Relatos do pós-guerra se referiam a ela como a princesa espiã. O nome dela era Noor Inayat Khan, e esta é a sua história. Ela nasceu no dia de Ano Novo de 1914, em um mosteiro perto do Kremlin. O pai dela era Hazrat Inayat Khan, um pregador e músico sufi indiano descendente de Tipu Sultão, o governante de Mysore do século XVIII que se tornou um símbolo da resistência indiana ao domínio colonial. A mãe dela era uma americana de Albuquerque chamada Aura Ray Baker. A família dela se mudou para a segurança de Londres após o início da Primeira Guerra Mundial. 6 anos depois, a família acabou se estabelecendo em Suren, nos arredores de Paris, em uma grande casa em uma colina com vista para a Torre Eiffel. O pai dela a chamou de Farzel Manzil, ou Casa da Bênção. No verão, o lugar ficava repleto de sufis visitantes de todo o mundo. A disciplina de Inayat Khan era suave. As punições significavam correr pelo jardim ou períodos de silêncio. Noor cresceu em um ambiente de música, meditação e absoluta não violência. O pai dela morreu quando ela tinha apenas 13 anos. Noor, a mais velha, mas ainda muito criança, foi obrigada a assumir a administração da casa enquanto sua mãe se recolhia em luto. Ela era a mais velha de seus 4 irmãos e, por isso, teve que cuidar de seus 2 irmãos, Vilayat e Hidyat, e de sua irmã caçula, Clara. Noor era uma sonhadora e continuou assim enquanto crescia. Ela estudou harpa em uma das melhores escolas de música de Paris. Ela continuou seus estudos em psicologia infantil na prestigiada Universidade Sorbonne. Ela publicou histórias infantis no Le Figaro, um dos maiores jornais da França, e as histórias foram transmitidas na Rádio Paris durante o segmento Hora das Crianças. Em 1939, ela lançou um livro de contos chamado 20 Contos de Atacar. Os temas da história, como lealdade e autossacrifício, eram centrados nas vidas anteriores do Buda. Naquele verão, ela estava planejando lançar um jornal infantil chamado Belle Age, a Bela Idade. Mas em setembro de 1939, a vida mudou drasticamente para Noé, assim como aconteceu com milhões de pessoas ao redor do mundo. O pai deles os ensinou a seguir os ensinamentos de Mahatma Gandhi. Ele lhes ensinou que a violência era errada. E como conciliar isso com o que os nazistas estavam fazendo com a Europa? Noor e sua irmã Claire se prepararam para os certificados de enfermagem da Cruz Vermelha quando a guerra começou, mas logo precisaram ser evacuadas do hospital com o avanço alemão. Na tarde de 4 de junho de 1940, Noor e seu irmão Vilayat estavam sentados na sala de estar da casa da família, observando Paris pela janela panorâmica. A Wehrmacht estava avançando e a cidade estava prestes a cair sob o controle dos nazistas. Vilayat fez uma pergunta direta à sua irmã. Se um nazista armado estivesse prestes a executar reféns, ficar parado em nome do pacifismo faria de você um cúmplice? Eles decidiram que sim, e ali mesmo resolveram lutar contra os nazistas, mas cada um à sua maneira. Vilayat se juntaria às forças armadas. Noor se voluntariaria para qualquer função que pudesse encontrar como mulher. No dia seguinte, a família Khan fez as malas e fugiu de Paris. As estradas para fora da cidade pareciam um pesadelo. Milhões de pessoas se arrastavam para o sul em carros, caminhões e carroças. Durante todo esse tempo, bombardeiros Stuka voavam baixo sobre as colunas, metralhando civis. A visão de veículos em chamas e o cheiro de carne queimada e borracha queimada
eram comuns demais. Essas imagens ficaram gravadas em sua memória e endureceram sua determinação. Assim que saíram de Paris, a família se separou. O irmão de Nur Hidayat tinha esposa e filhos. Ele decidiu levar a família ao sul da França para se unir à resistência. Nur Vilayat, a mãe deles e a irmã Claire, seguiram para a costa, tentando alcançar a segurança da Inglaterra. No porto de Laverdon, perto de Bordeaux, eles esperaram ansiosamente por um navio. Vilayat, cidadão britânico, incluiu a família em uma lista de evacuação. Nur e Claire, porém, saíram do grupo para buscar seus certificados de enfermagem da Cruz Vermelha. Elas achavam que precisariam deles na Inglaterra para fazer a diferença. No caminho para o Hospital Saint-Nazaire, a polícia local deteve as irmãs porque o passaporte de Nur mostrava que ela havia nascido em Moscou. Ela teve uma noite desconfortável e preocupante na cela. Quando as duas irmãs retornaram, Vilayat foi informado de que o último barco para súditos britânicos partiria em apenas 30 minutos. Era um pequeno navio cargueiro belga chamado Kassongo. Vilayat havia comprado uma motocicleta que usou para levar sua mãe e irmãs até o porto, uma de cada vez. Após 3 viagens frenéticas, todos conseguiram embarcar a tempo. Quando a costa francesa desapareceu atrás deles em 19 de junho de 1940, Noé gritou para as pessoas na margem: "Nós voltaremos!" A família chegou em Falmouth. Primeiro em Southampton, foram obrigados a se mudar para o interior por causa dos bombardeios alemães, e assim a família alternou entre Oxford e Londres. Vilayat foi impedido de entrar na Força Aérea Real depois de ser hospitalizado com febre paratifoide. Nur o visitava todos os dias, e os irmãos se animaram com a fuga de Charles de Gaulle para Londres e seu apelo aos franceses para continuarem lutando. Ela começou a usar o emblema da França Livre, uma cruz prateada com barras. Durante a Blitz, Nur viu o céu acima de Londres iluminado por incêndios e ouviu o zumbido constante dos aviões alemães sobrevoando. Ela conseguiu emprego em uma maternidade para esposas de oficiais perto de Slough, mas não suportava a monotonia e queria estar mais perto da guerra. Contra a vontade de sua mãe, ela se candidatou à Força Aérea Auxiliar Feminina. Sua primeira inscrição foi rejeitada. O fato de ela ter nascido em Moscou novamente jogando contra ela. Ela enviou uma carta furiosa ao Ministério da Aeronáutica, destacando que seu passaporte a identificava como pessoa protegida britânica. Logo ela recebeu um pedido de desculpas e sua inscrição foi aceita. Após chegar ao comando de bombardeiros da Força Aérea Real em Abingdon, ela treinou como operadora de rádio e era muito boa nisso. Ela superava a maioria de seus colegas em velocidade de transmissão. Chamavam-na de Bangawai Lulu pelo punho pesado ao usar a chave de Morse, martelando o código com um som distinto audível do outro lado da sala. Sua estrela não brilhava tanto em outras áreas. Quando se tratava de exercícios físicos e manuseio de armas, ela era desajeitada e sem coordenação. Mas ninguém na unidade conseguia superá-la no rádio. No final de 1941, Nur sentia que estava pronta para ir para a linha de frente. Ela se candidatou a oficial, sabendo que isso facilitaria trabalhar com inteligência e se aproximar da guerra. Ela fez sua entrevista em agosto de 1942, mas as coisas não saíram como esperado. A banca perguntou a ela onde estava sua verdadeira lealdade e, entre outras coisas, suas opiniões sobre a independência da Índia. Nur poderia ter mentido. Ela disse que enquanto a guerra contra a Alemanha continuasse, permaneceria leal à coroa. Mas ao fim da guerra, ela talvez precisasse apoiar a luta da Índia por independência contra a Grã-Bretanha. Isso ocorreu quando o movimento Quit India começava e a independência da Índia era polêmica. A honestidade de Nur podia ter encerrado sua carreira militar. Em vez disso, isso a colocou sob os olhos de pessoas que valorizavam um conjunto diferente de qualidades. No dia 10 de novembro de 1942, Nur se apresentou no quarto 238 do Hotel Victoria, na Northumberland Avenue, em Londres. Ela pensou que era uma entrevista comum do escritório de guerra. Esperando por ela estava o capitão Selwyn Jepson, chefe de recrutamento da seção F, o ramo francês da Executiva de Operações Especiais de Churchill. O trabalho da SOE era sabotagem e subversão atrás das linhas inimigas e apoiar os esforços da resistência francesa. Nas palavras de Churchill, deveriam incendiar a Europa.
Jepson buscava agentes para executar essa missão e explicou a Noor no que consistia o trabalho. Não haveria proteção sob a lei internacional. Se fosse capturada com vida, provavelmente seria interrogada pela Gestapo e provavelmente executada. Ao contrário de algumas outras posições militares, não haveria reconhecimento público nem recompensas financeiras. Ela aceitou imediatamente. Ela foi enviada a Guildford para o início do treinamento na SOE. As opiniões sobre suas habilidades eram divergentes. Seus instrutores em Wanborough Manor disseram que ela parecia quase com medo de manusear armas e explosivos, mas suas habilidades no rádio sem fio a levaram adiante. No curso especializado de sinais em Thammes Park, sendo a primeira mulher selecionada para ele, ela alcançou 18 palavras por minuto transmitindo em Morse e 22 recebendo. Esse foi o melhor desempenho entre todos os trainees. Na escola de formação da SOE em Bewley, eles a submeteram a um interrogatório simulado da Gestapo. Arrastada da cama no meio da noite, ela se viu sendo gritada por homens furiosos sob luzes fortes. Ela perdeu o controle e a voz, ficando incapaz de falar. Noor, então, foi enviada para uma missão falsa de espionagem em Bristol para testar suas habilidades operando disfarçada. Ela deveria entregar mensagens secretas, montar uma rede e lidar com a vigilância da polícia. Ela escolheu excelentes esconderijos para as mensagens e identificou bons esconderijos seguros, mas durante um interrogatório policial simulado, ela revelou muito mais informações do que deveria. Esse tipo de erro seria fatal na França. Após concluir seu treinamento intensivo na SOE, o instrutor coronel Frank Spooner escreveu uma avaliação condenatória. Ele a descreveu como alguém que não era muito inteligente. Disse que ela era instável, temperamental e, no fim das contas, inapta para o trabalho de campo. Mas a SOE, na época, estava desesperada por operadores de rádio que falassem francês. Noor não só falava francês, como também era quase insuperável como operadora. Maurice Buckmaster era o chefe da seção F e decidiu enviá-la mesmo assim. Quando estava prestes a ser enviada em maio de 1943, Noor finalmente percebeu a verdadeira gravidade de sua missão e que as chances de sobrevivência eram pequenas. 2 colegas agentes escreveram para Vera Atkins, chefe da seção F, aconselhando-a a não enviar Noor para a França. Atkins levou Noor para almoçar em um restaurante em Mayfair e lhe ofereceu uma saída limpa. Se ela desistisse, não haveria nenhuma anotação negativa em seu arquivo. O único crime, Atkins lhe disse, era ir para lá e decepcionar seus companheiros no campo. Noor se fortaleceu e recusou-se a desistir. Ela pediu apenas uma coisa. Se ela desaparecesse, sua mãe só deveria receber más notícias se sua morte fosse confirmada sem nenhuma dúvida. Antes de partir, Noor conheceu Leo Marx, o chefe criptógrafo do SOE. Marx leu histórias infantis e usou suas metáforas para ensinar disciplina na codificação a ela. Ele deu a ela algo essencial para todos os operadores de rádio trabalhando atrás das linhas inimigas: 2 sinais de segurança, exclusivos dela. O primeiro era seu sinal real, um código deliberado inserido em cada mensagem autêntica que ela enviava pelo canal. Sua presença informava a Londres que a operadora estava livre. O segundo era seu sinal falso, uma isca projetada para ser entregue sob interrogatório ou tortura. Se a Gestapo a capturasse e a obrigasse a revelar seu procedimento de segurança, ela deveria entregar o sinal falso e proteger o sinal verdadeiro. Londres, então, receberia mensagens contendo o sinal falso, mas sem o sinal verdadeiro. Assim, eles saberiam que a operadora havia sido capturada e estava agindo sob coação. Todo o sistema dependia de uma coisa: o agente proteger o sinal verdadeiro a qualquer custo e nunca anotar nenhum dos dois. Com o término do seu treinamento e o envio para a França iminente, Noor recebeu oficialmente sua comissão honorária como oficial assistente de seção na Força Aérea Auxiliar Feminina. Ela então foi dispensada para permitir que sua missão sob o SOE avançasse. Na noite de 16 de junho de 1943, Noor Inayat Khan embarcou em uma aeronave Lysander no aeródromo de Tangmere e voou pelo canal sob a luz de uma lua cheia. Vera Atkins foi o último rosto que ela viu acenando da pista. Ela prendeu um broche de pássaro prateado na lapela de Noor para dar sorte. Diferente de muitos outros agentes da SOE,
Ela não precisou saltar de paraquedas. O avião a deixou em um campo perto de Angers, no Vale do Loire. O homem que esperava para recebê-la era Henri de Ricourt, o oficial de movimentos aéreos da SOE na França. Ele também estava, embora Londres ainda não soubesse, trabalhando para os alemães. O equipamento dela, como rádios pesados, foi lançado de paraquedas algumas noites depois. Na descida, o pacote bateu em uma árvore, danificando seus rádios. Ela não servia para nada na França sem seu rádio. A equipe de comunicações em Londres ficou preocupada ao não receber o primeiro contato de Noor. Então, eventualmente, quando Noor se encontrou com o colega operador de rádio Gilbert Norman, ele conseguiu informar a Londres que Noor estava segura. Londres respirou aliviada, mas Noor havia chegado no pior momento possível para a resistência francesa. Em uma semana, a rede Prosper entrou em colapso. Prosper era a maior rede da SOE na França, a mesma que Noor deveria apoiar. Os circuitos da SOE na França funcionavam com uma estrutura simples: um organizador para liderar as operações, um mensageiro para levar mensagens entre os membros e um operador de rádio, sendo o único elo de ligação com Londres. Mas o circuito Prosper havia crescido rápido demais e foi comprometido. Seu líder, Francis Suttle, foi preso, assim como Gilbert Norman, o operador de rádio, e André Borrell, o mensageiro. Noir agora era o único operador de rádio da seção F em toda a região de Paris. Londres ofereceu para retirá-la, mas ela recusou. Ela não podia abandonar seus camaradas franceses sem nenhum contato com o mundo exterior. Maurice Buckmaster aceitou sua decisão e disse para ela ter extremo cuidado. A expectativa de vida média de um operador de rádio da SOE na França era de apenas 6 semanas, e naquele momento as chances dela eram ainda menores que a média. Por 3 meses e meio, Noor Inayat Khan fez o trabalho de 6 operadores. O transmissor Mark II dela era pesado, e ela precisava carregá-lo entre os locais em uma maleta, mudando-se constantemente para ficar à frente das vans alemãs de localização de sinais. O sinal de rádio dela podia ser localizado em 30 minutos, então ela sempre corria contra o tempo. Ela transmitia de toda a cidade, incluindo a casa de sua professora de música da infância e uma propriedade ao lado de Faisal Manzel, a casa de sua própria família. Só que naquela época, ela estava ocupada pelos alemães. Ela se mudava de casa segura em casa segura, tingindo o cabelo tantas vezes que ele ficou áspero e danificado. 2 vezes ela deveria ter sido pega. No metrô, 2 soldados alemães a pararam e exigiram saber o que havia em sua pasta chamativa que, é claro, continha seu transmissor de rádio. Ela disse a eles que era equipamento de cinema, abriu a maleta um pouco, apontou para as válvulas e os confundiu o suficiente para que a deixassem passar. Novamente, ela pendurava sua antena em uma árvore fora do apartamento, quando um oficial alemão do prédio vizinho se aproximou e ofereceu ajuda. Fazendo o possível para esconder o pânico, ela disse que sim. O oficial, então, alegremente ajudou-a a pendurar a antena, presumindo que ela queria ouvir programas de música no rádio. O trabalho perigoso de Noor não foi em vão. Ela ajudou a coordenar a fuga de até 30 aviadores aliados abatidos sobre a França. Ela também organizou resgates para agentes que precisavam sair rapidamente da França em aeronaves Hudson. Ela também informou sobre movimentos de tropas alemãs, depósitos de suprimentos e a localização de uma fábrica de caixas de câmbio de tanques Tiger em Armines. Ela colaborou com a resistência local para distribuir armas e fundos lançados de paraquedas. Trabalhando em condições incrivelmente perigosas todos os dias, ela ajudou a reconstruir o que restava da rede e transmitiu para outros circuitos, incluindo os franceses livres de De Gaulle. Ela estava mantendo toda a operação de Paris viva quase sozinha. Sua queda, como tantas vezes acontece no trabalho de inteligência, veio de dentro do seu próprio círculo. René Gary era irmã de Henri Gary, o primeiro contato de Noé em Paris e o líder do circuito de cinemas. Ela conhecia Noé do tempo que passou no apartamento do irmão. René procurou a Gestapo e se ofereceu para entregar um agente britânico. Os motivos dela para fazer isso têm sido debatidos desde então. Alguns afirmam que foi por ciúmes devido ao afeto de outro agente da SOE. Mas, no fim das contas, o preço pela traição dela foi de 100 mil francos. René deu à Gestapo uma descrição precisa de Noé e o endereço do apartamento onde ela estava hospedada na rua de La Faisanderie.
No dia 13 de outubro de 1943, Noé percebeu que estava sendo seguida ao sair do prédio. 2 oficiais alemães a estavam seguindo. Ela deu meia volta, despistou-os e, eventualmente, voltou para casa acreditando que estava fora de perigo. Mas esperando dentro de casa estava Vincent Cartot, agente do brutal SD, o Sicherheitsdienst. Uma luta se seguiu e, embora Noah tenha lutado com unhas e dentes, ela simplesmente não era páreo fisicamente para o homem muito mais forte e seu apoio da Gestapo. Depois que a arrastaram para fora, os alemães revistaram seu apartamento e encontraram um caderno preto na mesa de cabeceira. Noah manteve registros detalhados de todas as mensagens enviadas e recebidas, além das verificações de segurança. Esse foi um erro fatal não apenas para ela, mas para toda a sua rede. Durante o treinamento, ela foi orientada a manter um registro temporário de todas as suas mensagens. Em vez disso, ela manteve cópias manuscritas e não criptografadas de tudo o que enviou e recebeu. Um colega agente já tinha visto o caderno preto e avisou Noé para destruí-lo imediatamente. Ela ignorou o aviso. A Gestapo quase não precisou interrogar Noé, pois ela já havia fornecido todas as informações necessárias. Aquele pequeno caderno preto deu aos alemães a oportunidade de realizar um Funkspiel, ou jogo de rádio, e isso devastaria ainda mais as operações da SOE na França. Na sede da Gestapo, em Paris, Noé não planejava ficar por lá como prisioneiro. Poucas horas após chegar, ele pediu um banho. Os guardas deixaram a porta entreaberta. Noé protestou, dizendo que precisava se despir e se recusou a ser vigiado. Quando a porta fechou, ele saiu pela janela do banheiro e seguiu por uma calha estreita, 5 andares acima da rua, movendo-se com cuidado pela beirada. Ernesto Faust, o chefe dos guardas da Gestapo, avistou-o do banheiro ao lado. Ele esperou até que ela estivesse perto, então disse calmamente: "Madalena, não seja tola, você vai se matar. Pense na sua mãe. Me dê sua mão." Ela hesitou. Então ela pegou na mão dele e voltou para dentro. Dessa vez, ela saiu ilesa, sem apanhar. A segunda tentativa de fuga dela foi mais elaborada. No vinha se comunicando com 2 prisioneiros nas celas ao lado, Capitão John Starr e Coronel Leon Fay, batendo o código Morse nas paredes e passando bilhetes por baixo da porta de um banheiro compartilhado. Starr conseguiu roubar a chave de fenda e durante várias noites eles passaram a ferramenta entre as celas e afrouxaram as grades das clarabóias. Na noite de 25 de novembro, Starr fez barulho em sua cela para encobrir Noah e Fay enquanto removiam as grades. Os 3 subiram no telhado carregando cobertores amarrados que pretendiam usar como cordas improvisadas, mas, infelizmente, um ataque aéreo da Força Aérea Real os pegou ao ar livre. Isso significou sirenes, refletores e uma inspeção nas celas pelos guardas. Foram achados no telhado, trazidos para dentro e espancados. O chefe da Gestapo, Joseph Kiefer, os alinhou e exigiu que assinassem uma promessa de nunca mais tentar escapar. Starr assinou. Nur e Fay recusaram. Nur disse aos seus captores que era seu dever como oficial britânica tentar. Com isso, as chances de sobrevivência de Nur diminuíram ainda mais. Ela foi interrogada por horas por Kiefer e Faust, mas não lhes deu nada além de seu nome de cobertura, Nora Baker. A prisioneira irredutível foi classificada pela Gestapo como Nacht und Nebel, que significa noite e neblina. Isso significava que ela era uma prisioneira que deveria desaparecer sem deixar rastros. Enquanto isso, os alemães começaram seu jogo de rádio. Operadores de rádio treinados na sede da Gestapo, em Paris, assumiram o equipamento capturado de Neuer, transmitindo para Londres como Madeleine. Como os alemães tinham seu caderno, possuíam os 2 códigos, verdadeiro e falso, podendo replicar as mensagens perfeitamente. Londres não tinha como detectar o engano apenas pelo tráfego de rádio, então continuaram a se comunicar com quem achavam ser seu agente e organizaram o envio de suprimentos e mais agentes diretamente para as mãos dos alemães. No dia 27 de novembro de 1943, Neuer chegou à prisão de Worsheim, na Alemanha. Ela foi registrada como uma prisioneira altamente perigosa e mantida em total isolamento. Suas mãos e pés foram algemados, usando uma terceira corrente de ligação para que ela não pudesse ficar em pé. Ela permaneceu assim por 10 meses exaustivos. Em janeiro de 1944,
Um grupo de mulheres da resistência francesa chegou a Worsheim. Elas perceberam que alguém estava sendo mantido na cela de isolamento ao lado. Elas passaram a riscar mensagens no fundo das tigelas de metal com agulhas de tricô e, depois, conseguiram trocar pequenos bilhetes. Uma correspondência lenta e secreta se desenvolveu nos meses seguintes. Nuer se identificou e forneceu o endereço da mãe em Londres para contato com sua família caso sobrevivessem. No dia 14 de julho, dia da Bastilha, ela riscou em uma tigela: "Viva a França livre, pois isso nos mantém unidas." Em setembro de 1944, os aliados avançavam pela França. A Gestapo começou a eliminar seus chamados prisioneiros da noite e neblina. Mulheres francesas acharam a mensagem final riscada em uma tigela de comida: "Estou indo." No dia 12 de setembro de 1944, Nuer foi levada para Karlsruhe, onde encontrou outras 3 agentes femininas do SOE, Yolande Bickmann, Eliane Plumen e Madeleine de Mamon. Disseram a elas que iriam para um campo de trabalho. Embarcaram em um trem para Munique e, por algumas horas, viveram algo que parecia quase normal. Elas sentaram juntas e puderam conversar. Chegaram à estação ferroviária de Dachau por volta da meia-noite e caminharam pela escuridão até o campo. Nas primeiras horas do dia 13 de setembro de 1944, o oficial da SS Wilhelm Rupert espancou Noah, forçou-a a se ajoelhar e atirou na parte de trás de sua cabeça. A guerra terminou 8 meses depois. A família de Nu não sabia de nada, exceto que ela estava desaparecida. Em julho de 1945, seu irmão Vilayat escreveu para Vera Atkins, a oficial de inteligência da seção F, que havia coordenado o envio de Nuir. Ele estava desesperado por notícias dela e queria saber se ainda estava viva. Atkins passou a rastrear as mulheres desaparecidas do SOE. No início, ela pensou que Nuir estava entre 4 agentes executados em Nutzweiler em 1944, mas depois soube por uma prisioneira francesa de Worsheim que Noah foi vista viva pela última vez na prisão em setembro de 1944. Os investigadores obtiveram o registro da prisão e rastrearam a transferência da prisioneira para Dachau. Foi graças, em grande parte, aos esforços de Vera Atkins que a família Kahn finalmente soube do destino de Nuer 2 anos após o fim da guerra. A França concedeu a Croix de Guerre com estrela de ouro. A Grã-Bretanha concedeu a Nuir a George Cross, a mais alta honraria civil. 10 dias após o anúncio, a mãe de Nur faleceu. O irmão dela, Vilaat, acreditava que ela resistiu apenas o tempo suficiente para ver o sacrifício da filha ser reconhecido. Em novembro de 1949, René Gary foi julgado na França por trair Noah Inayat Khan. Uma testemunha-chave da acusação foi Ernest Vost, o homem que interrogou Nuar após sua prisão. Os britânicos, no entanto, não estavam em lugar algum. Para evitar que os fracassos do SOE fossem expostos em tribunal francês, Gary foi absolvido, pois o tribunal não quis condenar só com o testemunho de um nazista. O homem que executou Noir, Wilhelm Rupert, foi condenado por crimes de guerra e enforcado em maio de 1946. Vilayat afirmou que podia perdoar soldados alemães que obedeceram ordens, mas jamais perdoaria a mulher que vendeu sua irmã por dinheiro. No Gordon Square Gardens, em Londres, perto da casa onde ela morou quando criança, há um busto de bronze de Nur Inayat Khan, a princesa espiã. A antiga residência da família Khan, em Paris, virou museu comemorativo e salão de eventos. No dia da Bastilha, uma banda militar toca em frente à casa onde ela cresceu, no Suriname. Sua harpa ainda está em Faisal Mansell, ao lado dos instrumentos de seu pai. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir, isso significa muito. Se gosta de histórias reais de espionagem, considere ser membro do canal. Há 3 níveis: oficial de inteligência, agente secreto e chefe de estação. Todos recebem o mesmo. Acesso antecipado a vídeos, conteúdos exclusivos para membros e outros benefícios. Níveis mais altos são para quem deseja apoiar o canal diretamente. O link está na descrição.
Se não for assinar agora, deixe um like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.